Fala, flamenguista! Cheguei com o seu vídeo diário de Flamengo, feito de torcedor para torcedor. E nesse vídeo eu vou falar sobre o Pedro, que voltou a treinar com bola e tem grandes chances de voltar a jogar em abril. Cebolinha tem lesão detectada e desfalca o Flamengo nas semifinais do Carioca. Eu vou falar também do Vasco, que bateu o pé e levou o primeiro jogo para a grama sintética do Engenhão. Essas e outras informações do Flamengo para você agora, então vem comigo nessa resenha. Falando aqui dos treinos do Flamengo, o Flamengo depois de 2 dias de folga voltou a treinar normalmente na terça-feira e tivemos novidades nesses treinos. O De La Cruz voltou a treinar normalmente com o grupo, depois de ter tido aquele corte que ele sofreu dentro de casa. O Ayrton Lucas também, apesar de já ter tido a recuperação do edema 100%, ele só voltou a treinar com o grupo agora. Então é muito provável que o Felipe Luiz não tenha que improvisar na lateral esquerda. Já o Juninho, apesar de ter treinado na folga, ter feito fisioterapia, ele ainda está treinando separado, assim como o Alexandro. Os dois não treinaram com bola com o time, então ainda estão se recuperando e provavelmente o Felipe Luiz não vai contar com eles. A notícia ruim fica por conta do Cebolinha, que teve a lesão detectada. Foi uma lesão pequena, segundo o Flamengo, mas ainda assim uma lesão que vai tirar ele aí das semifinais. Então, o Cebolinha só volta para a final, né? Se o Flamengo se classificar, tudo indica que sim. Mas o Flamengo não vai contar com o jogador para esses 2 jogos da semifinal. O Michael continua na mesma situação, né? Teve uma lesão de grau 1, deve voltar, se voltar, para a segunda partida da semifinal. Nessa quarta-feira vai ter o treino aberto do Flamengo, o treino aberto da imprensa. O Flamengo tem feito isso toda semana. E o jogador da vez que foi escolhido para fazer a coletiva de imprensa foi o Varela. Vai ser muito legal ver o Varela falar, porque o Varela está numa boa fase, principalmente quando o Felipe precisou dele improvisado na lateral esquerda, ele mandou muito bem. Então, assim, vamos ver o que ele tem para falar aí, ele que perdeu a mãe recentemente, né? Aliás, muito legal isso que o Flamengo está fazendo, né? De toda semana abrir o treino para a imprensa, ter um jogador falando, porque o torcedor, ele gosta disso, né? Ele gosta e quer ouvir o jogador. A gente gosta de saber como é que é o dia a dia do treino, né? Do time, não apenas aquelas entrevistas que eles dão ali muito rápida depois de cada jogo. Mudando de assunto, nessa terça-feira aconteceu também a reunião da FERJ com os representantes dos times das semifinais para definir o local e o horário dos jogos. E foi definido nessa reunião. Apesar da insistência do Flamengo, do BEP e também da FERJ para fazer os 2 jogos no Maracanã, o Vasco bateu o pé para jogar no gramado sintético do Engenhão. Então o primeiro jogo vai ser lá, comando do Vasco, às 18 horas deste sábado. Na visão do Vasco, jogar no Maracanã era ruim, porque o Flamengo já está acostumado com o Maracanã, então na visão do Vasco o Flamengo levaria vantagem no primeiro jogo, né? O BEP aceitou, mas pediu que fosse fechado os setores norte e sul do Engenhão para evitar que as torcidas pudessem ficar muito próximas. Com isso, o Campeonato Carioca, que já está esvaziado de torcida, vai ficar com menos 8 mil na semifinal, porque cada setor desse cabia 4 mil pessoas. Então, no total, menos 8 mil pessoas nesse primeiro jogo. Na minha opinião, tem 2 incoerências aqui, né? A primeira incoerência com relação ao gramado. Todo mundo sabe que um dos jogadores que mais falaram sobre isso foi o Coutinho, né? Então, não só o Coutinho, como o Verratti também. Então, quer dizer, os 2 principais jogadores do Vasco são contra o gramado sintético. Aí o Vasco vai lá e escolhe o gramado sintético para fazer a semifinal. Então, primeira incoerência já está aí. E outra, na minha opinião, o Vasco leva desvantagem no gramado sintético, porque o gramado sintético ele é mais rápido. E o time do Flamengo tá voando. A velocidade é uma das características. Então, na minha opinião, o Vasco se prejudica levando para o grama sintética, né? Mas tudo porque eles pensam que levar para o Maracanã o Flamengo seria beneficiado, né? E a segunda incoerência é que o Vasco a vida toda fica brigando para dizer que o Maracanã é de todos, que o Maracanã é público, que tem que jogar no Maracanã. Aí na hora que tem a oportunidade de jogar no Maracanã, de aumentar o público, fazer uma grana, eles escolhem grama sintética do Engenhão. Então, assim, o Vasco tentando se beneficiar do direito de jogar em casa, tá correto, mas a verdade é que tem um medo do Flamengo no Maracanã. E o Vasco tem que entender que não é o Maracanã que faz o Flamengo jogar. Hoje é o time do Flamengo. O Vasco tem que ter medo do time do Flamengo, né? O Vasco tá entrando em recuperação judicial. Ou seja, tá quase entrando em falência. O Vasco tem que se preocupar com isso, né?
Hoje ele está muito abaixo do Flamengo, mas tentando sempre manobrar por fora para tentar ganhar alguma vantagem. Bom, o problema não é estádio, o problema é o time. Vamos mudar de assunto aqui, falar de Pedro. Mas antes disso, antes de continuar o vídeo, eu quero saber se você já curtiu esse vídeo aqui, já deu aquele like para dar aquela moral. Você ainda não é inscrito ainda? O que te custa ajudar um outro flamenguista como você? A gente está tentando bater os primeiros 500 inscritos. Ajuda a gente, dá essa moral para a gente continuar fazendo esse resumão de notícias diárias para você não ficar perdido na internet buscando aí as notícias do Flamengo. Aqui é o seu lugar, o canal é sobre isso. Então, clica no botão inscreva-se aí abaixo, é totalmente de graça, se inscreve no canal para você não perder outros vídeos como esse, vídeos diários do Flamengo. Vamos continuar aqui, falando de Pedro, a notícia que eu acho que todo flamenguista estava esperando. Desde o dia que ele se lesionou, a gente está esperando o dia que iam anunciar que ele voltou a treinar com bola. E de fato isso aconteceu nesta terça-feira. Ele já iniciou a preparação física e está muito próximo de voltar para o Flamengo de uma forma recorde, né? Ele que deu um passo muito importante nessa recuperação do joelho, que foi uma lesão muito grave. Ele fez ali, postou um vídeo, animou as redes sociais, assim, a galera ficou vendo o Pedro ali, já bate aquela saudade, você lembra como é que era o Pedro em campo, né? Ele que fez ali trabalho de mobilidade, de força, a gente viu ele sempre ao lado do fisioterapeuta, fez movimentação, trocou passe, botou uns cones, né, umas estacas fixas ali, driblou ela, chutou, fez um golzinho pequeno e ficou chutando bola, chutou com as duas pernas, né? E o mais importante foi a declaração do Fernando Sasaki, que é o médico do Flamengo. Ele falou que durante a recuperação do Pedro, eles tiveram contato diário com o médico que operou o Pedro. Então, ele estava também acompanhando essa recuperação. E a resposta do jogador a esses estímulos, na cabeça dele, foi excelente, né? Por isso que eles conseguiram evoluir e fazer essa recuperação acontecer antes da hora. Então, a expectativa para ele voltar é muito boa. Ele falou que fizeram um trabalho de força, de resistência, de potência muscular e que todas elas o Pedro respondia muito bem, né? Eles chegaram a dividir o trabalho do Pedro em areia, né, em campo de areia, em grama natural, para ver como é que ia acontecer. E o Pedro respondeu muito bem, não sentiu dor. Então, segundo o Fernando Sasaki, se tudo correr como esperado, ele e não sentir mais dores, é claro, né? O Pedro vai ser liberado para ser reintegrado com o time, né? E aí ficar à disposição do Felipe Luiz já no final de março, para começar a jogar em abril. Ou seja, a gente consegue perceber aí que a gente vai contar com o Pedro na Libertadores, que é o campeonato mais importante que o Flamengo tem. Muita gente fala do Mundial, mas a verdade é que a Libertadores, ela hoje é mais palpável para o Flamengo e é a mais importante, pelo menos ao meu ver. Aliás, deixa você nos comentários aí, qual é o campeonato que o Flamengo vai disputar esse ano que você considera ser o mais importante? Deixa nos comentários aí que eu quero ler e debater com vocês depois que o vídeo for ao ar. Bom, fato é, Pedro voltando, torcida animada, time jogando muito bem. A pergunta que fica é: como é que o Felipe Luiz vai armar esse time? O que ele vai fazer para colocar o Pedro de volta? Lembrando que o Flamengo está com uma média de gols aí nesse campeonato, foi o melhor ataque, foram 25 gols de 16 jogadores diferentes. Ou seja, o Flamengo mostra ser um elenco, né? Mostra ser um coletivo. Lembrando que o Pedro nunca foi treinado pelo Felipe Luiz, então tem ainda essa curiosidade de saber como ele vai desempenhar com o Felipe Luiz como técnico. É esperar para ver, mas já pode dizer que a ansiedade está a mil. No dia que ele for relacionado para o primeiro jogo, pode ter certeza que eu vou ser um dos primeiros que vou estar lá no Maracanã. Espero que esse jogo seja no Maracanã. E para finalizar o nosso vídeo aqui, falando sobre Pulgar. O Vene Casagrande trouxe a informação de que o Flamengo já alinhou o contrato de renovação com o jogador, com seus representantes. Lembrando que o Pulgar não queria, nas últimas 3 ofertas que o Flamengo fez, ele rejeitou e dessa vez ele decidiu renovar. Então o Flamengo está só esperando o representante dele que está nos Estados Unidos resolvendo alguns problemas chegar no Brasil para sentar e renovar. A ideia é aumentar consideravelmente o salário dele, que é considerado baixo nesse elenco do Flamengo, e a renovação por mais 3 anos, ou seja, o contrato dele vai até 2028. Nesse momento vai até o final de 25, então ele renovaria por mais 3 anos. É um dos jogadores essenciais no time do Flamengo. Eu fico de novo pensando como o Felipe Luiz vai armar esses 11 iniciais. Ou seja, uma dor de cabeça positiva.
É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você quer comentar alguma coisa, coloca aí que eu tô sempre respondendo quem escreve aí nos comentários. Se você ainda não me segue, o que te custa seguir? Ajudar um flamenguista, até para você não perder as informações do dia a dia do Flamengo, com muita informação e opinião. E não esquece, compartilha esse vídeo para outro flamenguista raiz que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!